Então vamos começar aqui. Primeiramente, bom dia novamente. Meu nome é Eric, tá? Eu sou Cloud Solution Architect aqui na Microsoft. Estou aqui há vai fazer 5 anos daqui a pouquinho como funcionário mesmo, mais um tempinho que eu fiquei como parceiro, né? 4 anos, já tem aí 9 anos de mundo Microsoft, focado aqui nessa parte de Copilot desde o lançamento, tá? Então é um prazer estar aqui com vocês. Aqui junto comigo tá o Juliano Bruno Fonseca e o Edson Serrano, tá bom, pessoal? Eles vão me dar uma força aqui na moderação, vão estar acompanhando aí a parte de perguntas e respostas, né, o Q&A. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui então, tá, pessoal? A solução nossa aqui de inteligência artificial, tá? Que é disponível para todo mundo, então a gente vai ter uma hora para a gente bater um papo e conversar um pouquinho sobre essa nossa solução, a gente vai ter demonstração aqui também, vamos fazer junto. Já deixo aqui a sugestão para vocês, tá? Encorajo todo mundo que tiver, né, com a ferramenta, que tiver disponibilidade, que estiver aqui junto comigo, tiver com acesso, fica à vontade para, enfim, treinar, praticar, fazer os prompts aqui junto comigo, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Começando aqui, né? É interessante a gente falar sobre a nossa visão, pessoal. Então, a visão da Microsoft com relação ao Copilot agora, e também com o Copilot Chat, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre essas diferenças, sobre o Copilot, né? O Microsoft 365 Copilot, Copilot Chat, tá? A gente vai comentar um pouquinho sobre essas diferenças, mas é legal a gente começar aqui pela visão. Então, cada funcionário terá um Copilot e cada processo de negócio vai ter um agente, tá? Então, é interessante a gente começar com essa frase aqui, e não tem como a gente falar de Copilot Chat sem a gente falar dos agentes, e a gente vai explicar um pouquinho mais sobre o que são os agentes, como é que eles funcionam e por que dessa relação forte aqui, né, com essa parte do Copilot Chat. Tá? E é para a gente já pensar sobre isso. A Microsoft, ela já, né, enfim, desde de sempre, né, lá no começo, a visão e, né, os anseios, os objetivos era lá no passado colocar, né, um computador na mesa de cada pessoa, para que cada pessoa tivesse ali a possibilidade de usar, né, o computador, de ter uma capacidade computacional. E agora a gente volta com essa visão, né, super ousada, né, de ter o Copilot para todo mundo e um agente para cada processo de negócio. Então a realidade, ela está batendo aqui na porta, a inteligência artificial está aqui já, né, entre nós. Acredito que todos vocês, se não o Copilot, já experimentaram alguma outra solução, e a gente também vai falar da importância do Copilot dentro do contexto organizacional, dentro desse mundo corporativo, por que ele é importante, por que ele é uma solução adequada, homologada, a gente vai falar sobre isso também, tá? Então, é isso, a gente vai ter essa possibilidade, esse poder computacional agora na nossa mão, disponível para todo mundo, tá? E a gente já traz aqui que vocês já tenham acesso a isso agora, tá? Vocês já podem acessar, convido a vocês a entrarem aqui no microsoft365.com/chat, e eu vou fazer aqui com vocês também, tá, pessoal? Só para a gente iniciar aqui, né, começar o dia já fazendo esse acesso, e eu vou fazer junto com vocês. Eu estou com um ambiente de demonstração que a gente vai usar aqui ao longo da apresentação de hoje, tá? E eu vou pedir, por gentileza, vocês confirmem se vocês estão vendo, né? Eu estou colocando aqui sobreposto a apresentação, um ambiente de teste aqui para nós, é nosso ambiente de demonstração. Legal, tô vendo o pessoal dando joinha aí, obrigado por confirmar. Então vamos fazer junto aqui, tá, pessoal? Então, como eu falei, microsoft365.com/chat, tá? Vamos fazer junto, testem comigo, acessem aqui junto comigo, tá? E vocês potencialmente vão ver uma tela muito parecida com essa daqui que eu estou mostrando para vocês. Alguns podem já perguntar, falar, Eric, tá, eu até estou vendo essa tela, mas eu estou vendo que você tem uma chave em cima, chamada Work, chamada Web. O meu não tem essa opção, o meu tem só a opção Web.
né, ou, aliás, não, ele não traz, né, um nome aqui, né, então a gente já pressupõe, assume que você está na versão web. Isso daqui, pessoal, é para quem é licenciado, a gente vai falar sobre a diferença, tá? Então vocês estão aqui, para quem não tem a licença do Microsoft 365 Copilot, vai estar nessa tela e tem aí o acesso a inteligência artificial, ao nosso Copilot, certo? Então vamos começar aqui bem simples. Eu já deixei até separado, claro, tem aqui um monte de prompt para a gente poder, né, ser ágil aqui, né, com relação às nossas demonstrações. E de novo, tá? Eu vou deixar esse prompt aqui para nós. Fiquem super à vontade se vocês quiserem fazer o mesmo prompt, tá? Ou fazer um prompt diferente. O importante é só a gente colocar aqui os dedos, né? Começar essa nossa iteração. Então, eu vou dar um tempinho para copiar e fazer esse mesmo prompt aqui junto comigo, né? Então, hoje gasto 10 horas com uma atividade por mês. Se eu economizar 40% do tempo com IA, com inteligência artificial, quantas horas eu ganharia em 3 meses? Faça um gráfico comparativo. Por que eu estou deixando esse faça um gráfico comparativo? E nós vamos fazer aqui agora, né, junto com vocês, para já demonstrar um pouquinho desse potencial, tá, do GPT-4o. Então a gente vai dar uma olhada aqui, ó. Tá, ele trouxe aqui não é bem esse gráfico que eu queria que ele trouxesse, e o interessante é isso, pessoal, cada um de vocês eventualmente vai ter um resultado um pouquinho diferente do meu, tá? Deixa eu puxar aqui, só para mostrar para vocês, a gente tem um histórico aqui. O legal era se vocês tivessem... Não, esse aqui ficou também com 50. Esse aqui de trás, esse mais um pouquinho antigo aqui, ó. Isso. O ideal seria se a gente conseguisse ver um comparativo como esse aqui, tá? Então, de novo, tá, pessoal? A gente pode ter resultados diferentes, né? Execuções em diferentes dias podem trazer resultados um pouco diferentes, mas o ideal, a ideia é só a gente ilustrar que a gente tem a possibilidade de pedir para ele fazer já um gráfico dentro de um prompt simples. Isso aqui já mostra para nós a capacidade do 4O. Então, se eu tenho, né, 40% do tempo economizado, eu economizaria 12 horas em 3 meses, e aqui teria um gráfico comparativo, né? Então, economizando 12 horas, o que eu gastaria, né, usando a inteligência artificial, teria aqui por volta de 18 horas de consumo, ao invés das 30 horas que eu uso aliás, sem inteligência artificial, tá, pessoal? Então, já mostrando para vocês até um pouquinho da capacidade aqui do histórico, né, que a gente tem, e fazendo esse prompt aqui também na hora junto com vocês, de novo, tá? Fiquem super à vontade para fazer junto comigo. Então, esse aqui foi rapidinho, só para a gente poder fazer o pontapé inicial, a gente começar aqui o nosso bate-papo, tá? E nós vamos voltar para cá daqui a pouquinho. Agora, a gente segue aqui, né, de volta para a apresentação, tá? Muito bem. Legal. Então, como eu falei, né, vocês já têm acesso, pessoal, isso já é uma solução disponível para todo mundo que tem o Entra ID aí, ou seja, que tem uma conta corporativa, tá bom? Então aqui a gente já fez esse prompt junto, né? Então eu deixei um pouquinho lá na tela para vocês, então dando essa sugestão de prompt, não precisaria ser necessariamente esse, tá? Era só um prompt qualquer, só para a gente poder iniciar esse bate-papo, né? E a gente está no mesmo, né? No mesmo pé aqui, né? No mesmo momento, certo? E aqui a gente dá sequência. Então, ferramenta de bate-papo de aprovada, né? Pessoal, Copilot Chat, ele tem praticamente as mesmas features que o Copilot licenciado. Claro, a grande diferença ela vai estar com relação a parte de conexão com as ferramentas que a gente já conhece, né? O nosso Word, Excel, PowerPoint, ou seja, a facilidade de usar a IA integrada nos meus dados corporativos. Não que eu não consiga fazer aqui pelo Copilot Chat também, tá? Não, é um pouco diferente, mas se a gente fosse comparar, essa é a grande diferença. No restante, carregar arquivo, gerar imagem, refinar e colaborar nas respostas, tá? Tudo isso a gente já consegue fazer direto aqui pelo Copilot Chat. Então, de novo, é a nossa ferramenta de inteligência artificial homologada, vinculada com a tua conta corporativa, protegida, considerando a privacidade. A gente vai trazer um pouquinho mais de detalhe sobre isso também ao longo da apresentação, tá? Então, uma série de facilidades e poder, né, de inteligência artificial que a gente tem direto pelo Copilot Chat, a nossa solução aqui, né, já disponível, gratuita para todo mundo.
certo? E por que a gente traz esse slide aqui para vocês falando sobre essa interface do usuário para IA? Tá? Porque ele vai ser a nossa porta de entrada. Então, como eu falei para vocês, não tem como a gente falar de Copilot Chat sem falarmos de agentes. E, de novo, nós vamos entender um pouquinho mais sobre os agentes ao longo da apresentação aqui, certo? Então, a gente traz esse slide só para reforçar com vocês que tanto a minha interação mais tradicional, né, os prompts, perguntando, interagindo com a inteligência artificial, ou mesmo utilizando os agentes, é o Copilot que vai ser a nossa porta de entrada, tá? Então é legal a gente trazer essa concepção aqui também, que é nele que nós vamos passar a maior parte do nosso tempo quando a gente fala de interação com a inteligência artificial, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, onde que o Copilot Chat está? Onde é que nós podemos encontrar, né, o Copilot Chat e utilizar ele no nosso dia a dia? Então, né, seja pelo Microsoft365.com/chat ou mesmo por esse endereço direto, m365copilot.com, vai jogar para lá também. O aplicativo, né, dentro do 365, esse aqui, na verdade, não é muito diferente. Então, eu acessava lá o portal.office.com, que ele leva ali para a minha suíte de ferramentas do Microsoft 365. Consigo chegar no Copilot por lá também. A barra lateral do navegador, o aplicativo no Teams, esse é bem legal, né? Uma das novidades que o Copilot Chat trouxe, que é a possibilidade de integrar dentro do Teams também, porque antes a gente só tinha para quem era licenciado, né? Agora a gente tem a possibilidade de usar ele também dentro do Teams, e se não está aparecendo para vocês, a gente vai trazer algumas dicas, tanto da perspectiva do administrador, para já colocar para todo mundo, né? Para vocês saberem que é possível já ter para todo mundo, né? Configurando administrativamente, ou mesmo configurando manualmente. Eu mesmo posso ir lá e colocar o Copilot para mim dentro do Teams, tá? Dentro do Outlook e, claro, o aplicativo móvel no 365, né? Ou mesmo o app direto do Copilot que a gente pode baixar, né, e colocar no nosso dispositivo móvel. E, falando nisso, a gente já deixa aqui o QR Code para vocês, tá? Para vocês colocarem aí no celular de vocês e utilizarem. E, enquanto vocês vão ver na apresentação, quiserem fazer alguns prompts, tirando algumas dúvidas, né, pelo Copilot, enquanto a gente está aqui na apresentação, utilizando o celular também, fiquem super à vontade. Tá bom, pessoal? Então, super ajuda aí no dia a dia. E certamente a gente passa hoje boa parte do nosso tempo falando, né, com inteligência artificial, e o celular é uma excelente porta de entrada aqui, né, uma excelente interface para a gente poder estar aqui conectado com a inteligência artificial, perguntando, conhecendo, enfim, tendo insights, né, então é bem bacana essa parte aqui também. Legal, pessoal, então é interessante também falarmos sobre a jornada, né, a jornada da Microsoft com relação à evolução do Copilot. Então, olha como é recente e olha como isso tem sido rápido, né, pessoal? A gente está falando de 2023, estamos falando de 2 anos atrás, praticamente, né? Então, desde o anúncio, né, entre essa primeira onda que a gente comentou, chegando lá no finalzinho de 2023, deixa eu até pegar o laser aqui para, né, ajudar a gente a pontuar aqui, né, quando a gente fala nesse pedaço aqui, né, mais lá para o final de 2023, que entrou, né, em disponibilidade para todo mundo, né, o General Availability, né, o Generally Available, disponível para todo mundo, e aí 2024 vindo bem forte, né, com essa inteligência artificial amadurecendo de uma forma incrível, de uma forma super rápida, e aqui a gente já começa a falar da Wave 2, né, pessoal? Então, assim, do lançamento para o Wave 2 é um período muito curto, e aqui a gente já em 2025 falando, né, o Copilot Chat, ou seja, o Copilot para todo mundo. Então veja o investimento, veja o esforço da Microsoft como organização, nós como profissionais que estamos aqui na vanguarda, para trazer isso para vocês, as coisas vêm acontecendo muito, muito rápido. Então, se existe um desafio da perspectiva corporativa, hoje, com relação à adoção, estabelecer inteligência artificial dentro da organização, nós também estamos junto com vocês nessa jornada e compartilhamos desse desafio, porque para nós também tem sido super corrido, super desafiador ficar atualizado, ficar, né, a par de todas essas novidades que estão acontecendo de uma forma muito, muito rápida, né, pessoal? Legal para a gente acompanhar, né, e ter essa perspectiva de como, né, é um período curto, mas quanta coisa já aconteceu.
Bacana. E isso traz para nós uma perspectiva, né? Eu falei aqui para vocês rapidamente de adoção, né? Isso traz uma perspectiva aqui para nós com relação a essa curva de adoção que a gente traz para vocês. Então, ou seja, não só nós estamos trazendo para vocês, mas eu acredito que também a organização está falando sobre isso, e vocês que estão participando aqui, que estão nessa vanguarda de inteligência artificial corporativa, né, devem estar acompanhando ou sendo responsável, ou atuando de certa forma com isso também, né? Então a gente fala do acesso, disponibilizar a inteligência artificial para o colaborador, para os profissionais, né? Então o Copilot Chat ele vem para endereçar justamente esse primeiro pilar, se a gente fosse separar esses 3 principais pontos aqui. Por sequência, tá, legal, eu quero disponibilizar, eu tenho essa intenção de democratizar a inteligência artificial dentro da minha corporação, mas de fato, qual é o impacto que eu tenho sobre isso? E isso traz, né, essa necessidade e esse desafio de redesenhar os processos de negócio para que a gente consiga, né, encaixar ou já observando como a IA resolve alguns dos nossos desafios de uma forma sem precedente, né, pessoal? Então, esse cálculo aqui, né, o ROI, o retorno sobre o investimento, ele é algo também super importante, porque é um desafio para todos nós que estamos nesse processo de adoção, realmente trazer esse potencial de quanto de impacto que isso traz positivo para dentro da organização. E claro, aqui para os administradores e quem está aí, né, nos bastidores, né, no background aqui, atrás das cortinas, fazendo isso acontecer, a governança, né, pessoal? Então, ter ali, né, subsídios, ter informação, saber o que está acontecendo, saber como é o uso da inteligência artificial dentro da minha organização, até mesmo para ajudar esses outros pilares, existe uma série de controles aqui disponível para os administradores e para quem está nesse processo com relação a esse planejamento de adoção da inteligência artificial. Então, governança, né, é certamente um dos pilares aqui hoje que a gente entende e enxerga com relação a essa curva de adoção, os desafios de adoção dentro da organização, tá? Muito bem. Então, mais um pouquinho falando sobre o Copilot Chat, vamos revisitar, vamos trazer mais algumas informações sobre ele, certo? Então, vamos lá, pessoal. Copilot Chat é o chat, né? Um chat de IA gratuito. A gente coloca ali até um pequeno disclaimer, tá? Gratuito. Você precisa ter a tua conta Entra ID, tá? Então, embora a gente saiba que existe o Copilot aí consumidor, né? O Copilot para o dia a dia de quem não usa conta corporativa, tá? Que pode também configurar no celular, entre outros. Aqui a gente está falando do Copilot comercial, tá? O Copilot Chat comercial e sim vinculado à tua conta Entra ID. A gente já vai trazer um pouquinho mais de detalhe porque que é importante estar com a tua conta Entra ID e como é que a gente identifica isso, tá? Então, o chat mais os agentes, mais o controle de TI, vem falar sobre até aquele primeiro slide que a gente trouxe, né? Então, todo mundo tem o chat, os processos de negócio suportados ou alavancados pelos agentes, né? Mais esse controle administrativo que é fundamental para saber o impacto que isso está trazendo para dentro da minha organização, tá? Legal, bacana. Então, pessoal, como eu falei para vocês, navegando lá para o microsoft365.com/chat ou m365copilot.com, ambos os links vão levar direto vocês para o Copilot Chat, tá? Como é que a gente sabe que nós estamos, de fato, com a nossa conta corporativa e que nós estamos protegidos, né? Ou seja, que os meus dados não estão alimentando o modelo, que ninguém está vendo as minhas informações, que todas as questões de privacidade estão sendo respeitadas. Primeiro é isso aqui, né? Aqui a gente está usando como referência, né, o Microsoft Edge. Então, estar ali com a conta sincronizada no Edge já é um excelente começo, tá? Isso aqui já facilita bastante, traz toda uma facilidade de acesso. E aí depois, uma vez que a gente acessa, né, o copilot.com, observar o escudinho verde aqui ao lado do botão de novo chat. Isso aqui já traz para nós uma perspectiva de que estamos com a conta corporativa e que estamos, né, com a conta, com o nosso Entra ID, tá? E que nós estamos aqui de fato protegidos. Então esse aqui é o primeiro ponto de atenção que é legal a gente observar, né, e ter em mente que fala, tá legal, eu vou trabalhar com as informações da minha empresa, certo? Então eu preciso
garantir que isso aqui esteja aparecendo, só dá aquela confirmada, dá uma olhadinha ali no escudinho verde e a gente aqui já fica super tranquilo para poder trabalhar com os dados corporativos, tá bom? Muito bem, dando uma explorada rápida na tela do Copilot, embora nós vamos ver junto aqui na prática também, tá? Mas só revisitando um pouquinho. Então, primeiro nós temos os cards aqui, que são ideias de prompts para você começar a falar, Eric, mas eu não sei, eu nunca fiz um prompt, eu não sei exatamente o que é um prompt, eu não sei exatamente como conversar com essa tal de inteligência artificial. Aqui você já tem o seu ponto de partida para você começar a entender como são as perguntas e como é que a gente pode interagir. Aqui mais abaixo a gente tem a nossa caixinha de prompt, onde a gente vai digitar os nossos comandos, onde a gente vai interagir com a inteligência artificial, os botões de suporte aqui, né, adicionar conteúdo, tá? Para que a gente possa, né, utilizar documentos para suportar ou ter insights ali sobre o que nós estamos fazendo, né, ou sobre o que nós estamos fazendo, sobre o que nós queremos fazer, né, com determinadas informações. Então, ou seja, mas eu posso subir um documento, eu posso utilizar um arquivo aqui meu que eu estou trabalhando para poder pegar alguns insights ou gerar, né, ideias para, enfim, reescrever ou melhorar, sim, sem dúvida, a gente pode utilizar. Então tem os botõezinhos aqui complementando. A gente tem esse botãozinho aqui de View Prompts, então além dos cards aqui, a gente pode clicar aqui em View Prompts e ele vai trazer uma galeria de sugestões de prompts que vocês podem usar também, tá? Aqui em cima, o nosso botão de novo chat. Pessoal, é premissa das inteligências artificiais, não só do Copilot, mas de todas elas, tá? Quando você faz a sua primeira pergunta, e ele traz uma resposta ali para você, todas as perguntas sequentes, né, todas as perguntas que você faz depois, né, a inteligência artificial ela tende a trazer as respostas ou se basear, né, nas respostas, considerando o primeiro tópico que você iniciou ali, ou seja, a sua primeira pergunta. Então, se eu quero mudar de assunto, se eu quero falar sobre algo completamente diferente da minha primeira pergunta, é sempre legal iniciar um novo chat, tá? Que aí ele começa, a inteligência artificial vai começar uma premissa ali do zero, né? Para que vocês mantenham ali a conversa e consigam dar continuidade com as conversas. Então, o botãozinho bem ali ao lado do escudinho que a gente comentou. E agora aqui, né, por fim, na nossa barra direita aqui também, a gente tem os nossos agentes, tá? E o nosso histórico. Ou seja, os prompts que eu vou fazendo ao longo do tempo, eles ficam armazenados aqui. Então, nossa, mas eu fiz um prompt tão bacana ontem, resolveu pra caramba, e eu fiz ali na hora e acabei não anotando, né? Acabei não salvando ou não guardando ali no meu banco de prompts. Pô, legal, é só você dar uma olhadinha lá que o histórico vai estar lá e você vai conseguir não só ver o seu prompt que você utilizou, mas até mesmo o resultado da execução. Como o exemplo que eu mostrei para vocês do prompt ali falando sobre a quantidade de horas economizadas. Então, eu fui lá, puxei um prompt mais antigo e a gente vê o resultado, né, a resposta que ele deu e o prompt mesmo realizado. Certo, pessoal? Então, isso daqui é a nossa tela, é aqui onde a gente vai, né, onde a gente passa boa parte do tempo interagindo aqui com o Copilot, tá bom? Muito bem. Então, a gente falou um pouquinho sobre a parte de adoção, né? A gente falou ali de alguns pilares, né? Então, ROI, né? Fazer, né? Distribuir o Copilot, né? Liberar o acesso ao Copilot, governança. E, pessoal, quando a gente fala de adoção, a Microsoft ela tem um portal aqui muito bacana, lá dentro do Adoption, tá? E aqui eu estou deixando o link direto para vocês. Essa gravação vocês vão receber ao final, tá? Depois que a gente encerrar aqui esse nosso webinar de hoje, vocês vão receber essa apresentação. Vocês vão receber a gravação, tá? Então vocês fiquem à vontade para consultar depois, mas se quiserem também anotar, esse link aqui, né? O AKMS Copilot Chat Agents Starter Kit. Ou se vocês quiserem navegar por dentro do adoption.microsoft.com, tá? Também tem uma série de informações, mas esse aqui é um kit de sucesso, e aqui já com bastante informação sobre os agentes também, para que vocês iniciem esse planejamento de adoção. Então tem uma série de dicas, uma série de informações, um documento criado aí com muito carinho, tem muita, assim, super rico em termos de imagem, bem fácil de ser consumido, tá? Então uma parte aqui bem legal, que a gente super encoraja vocês aí a utilizarem no dia a dia de vocês, quando a gente fala de adoção, tá bom? Muito bem, pessoal, legal. Ótimo. Então aqui, pessoal, vamos trazer aqui a perspectiva, né, do Copilot Chat e vamos falar um pouquinho sobre essa comparação com o
M365 Copilot, ou seja, né, o Copilot ali licenciado, tá? Então, Copilot Chat, o chat fundamentado na web, né? Agentes e controle de TI, que a gente falou. Então, legal. Isso aqui já é a base. Então, o que a gente traz aqui de perspectiva, né? Microsoft 365 Copilot. Esse aqui, né, pessoal, esse $30 aqui é o preço de lista, né? O preço divulgado, tá? O M365 Copilot, no fim do dia, o que acaba sendo tudo isso que a gente acabou de falar do Copilot Chat, mais essa forte integração que a gente tem, né, com os nossos aplicativos do dia a dia. Ou seja, ter a facilidade de acesso às informações sem precisar ficar copiando e colando direto do nosso repositório de informações do dia a dia. Então, ou seja, eu tenho um documento que tem tal coisa. Qual foi o resumo da reunião tal? Quais foram os últimos e-mails que eu recebi? Eu posso fazer esse tipo de prompt e o Copilot vai trazer as informações para mim, tá? Então, essa é a grande diferença, né? Claro, existem alguns outros pontinhos, mas assim, em suma, a grande diferença está justamente nessa parte aqui, tá? Algumas partes de análise, entre outros, mas fundamentalmente a grande capacidade de interação, inteligência artificial e prompts já tem disponível no Copilot Chat também, pessoal. Então, assim, é uma ferramenta super, super poderosa e para o dia a dia super atende à necessidade, tá? Com relação a atividades ali que a gente precisa fazer, que a IA pode nos ajudar, né? Bastante. Tá, pessoal? E por que a gente fala sobre isso? Por que a gente traz essa perspectiva? De novo, porque a gente vai falar um pouquinho sobre essa transformação de inteligência artificial ou a democratização da inteligência artificial, tá? Então, esse aqui é um slide que eu acho ele até interessante. Então, se a gente observar Copilot Chat, né, aqui em cinza, e as pessoas, né, o pessoal licenciado com o M365 Copilot. Ou seja, da perspectiva da organização, e a gente sabe dos desafios, né, para aquisição de licenças, entre outros, para colocar a inteligência artificial na mão de todo mundo, justamente por isso que o Copilot Chat vem auxiliar ou vem ser esse pilar da democratização de inteligência artificial. E quando a gente fala da transformação, a gente pode começar dessa forma, né, com poucos usuários, né, com o licenciamento do Microsoft 365 Copilot. Por quê? Porque aqui já foi identificado claramente que existe um cenário para essa pessoa, né, capturar valor ali com a inteligência artificial integrada ali no dia a dia. Então aqui foi identificado, começamos assim, mas todo mundo pode utilizar a IA também. E à medida que a gente vai crescendo e que o ROI vai se provando, né, que o retorno sobre investimento vai se provando e que, né, a maturidade da companhia também cresce com relação à utilização de inteligência artificial, a gente pode pensar em colocar mais usuários licenciados, tá? Então, quando a gente fala do Microsoft 365 Copilot, né, ou mesmo do Copilot Chat, o que a gente está falando é a possibilidade da estratégia de trazer a inteligência artificial de uma forma democrática, né, para todo mundo, pensando realmente em avaliar com mais calma potenciais usuários que vão ter de fato, né, ou que precisam de todo o poder de integração que o licenciamento traz. E aí você vai, né, e dar continuidade no crescimento da adoção, né, e do licenciamento para os teus usuários. Eventualmente, vão ter usuários que o Copilot Chat já resolve dia a dia e eventualmente nem tem a necessidade do licenciamento. Sim, pessoal, pode existir, tá? E não é por isso que essa pessoa vai ficar sem o poder da inteligência artificial, não, muito pelo contrário. O Copilot Chat, não, ou seja, o Copilot já gratuito disponível, já atende a necessidade desse usuário, tá? Então, isso aqui traz uma perspectiva bem legal do ponto de vista de adoção de inteligência artificial, tá? De adoção do Copilot. E aqui a gente dá continuidade falando das principais diferenças, né? Então, a gente comentou um pouquinho, então aqui a gente traz uma tabela, né, com um pouco mais de detalhes sobre essas diferenças. Então, se a gente observar o primeiro ponto aqui, que é a parte de bate-papo, observem aqui comigo, pessoal, que a gente tem um detalhe que é o trabalho fundamentado, que a gente chama aqui, né, que é o Microsoft Graph, né, ou seja, a conexão com as informações ali do nosso dia a dia, né, integrado ali com, de novo, né, Word, Excel, PowerPoint, entre outros. Mas veja só, no restante, principalmente no que tange a parte de conversa,
a gente tem as mesmas capacidades, tá? Veja só os agentes também, que interessante, a gente também consegue ter as mesmas capacidades. Claro, tem alguns pontos aqui diferentes, né? Agentes que atuam de forma independente, agente autônomo, né? Que são coisas que estão chegando, né? Novidades que estão vindo aqui para nós. Mas, assim, do ponto de vista do uso dos agentes, consumo de informações, ou seja, o direcionamento da tua inteligência, que esse é um dos principais pontos dos agentes, a gente também consegue mesmo com o Copilot Chat. Claro que a gente vai ter algumas diferenças e é importante trazer isso para vocês também, com relação a custo, entre outros, porque tem algumas nuances, a gente já vai falar sobre isso, mas veja que do ponto de vista de execução, a gente tem as mesmas capacidades. Claro, aqui o assistente pessoal, que é aquela diferença que eu comentei com vocês, que é a integração com os nossos aplicativos do dia a dia, aqui realmente é para quem é licenciado, tá? Mas se a gente observar, a gente está falando aqui, o Copilot no Teams, no Outlook, no Word, no Excel, aqui reforçando, né, mais uma vez o que eu falei com relação à principal diferença entre ambos, tá bom? Muito bem, e agora também tem essa parte aqui bem interessante, que é o sistema de controle. Então, ó, proteção dos dados corporativos, né, o EDP, ou Enterprise Data Protection, tá? Proteção dos dados corporativos, proteção dos dados empresariais, os controles de gerenciamento de TI e o gerenciamento dos agentes, tudo disponível também para o Copilot Chat. Claro, gerenciamento avançado, isso aqui a gente está falando, né, do SharePoint, Advanced Management, alguns já devem ter visto, ou SAM, né, SAM, mas é o gerenciamento avançado do SharePoint. Pessoal, né, SharePoint é uma parte muito importante dentro do Copilot, tá? Porque a gente precisa estar com os dados nas nuvens, na nuvem, né, na nossa nuvem aqui, Microsoft, para que o Copilot tenha ali o seu funcionamento mais amplo, tá? Então ele é parte fundamental, mas ele já entra mais em consideração com a conexão forte ali, né, com os outros aplicativos. Por isso que ele faz sentido estar ali no licenciamento. A parte de analytics e relatórios pré-criados aqui para o ROI, também mais para, né, essa questão do licenciamento, mas ainda assim a gente consegue ter bom controle, né, simplesmente aqui com o Copilot Chat, tá, pessoal? E aqui eu trago, né, essa perspectiva aqui para vocês, reforçando essa proteção. Por quê? Lembra que eu falei lá no começo, tinha uns slides que a gente comentou, né? A sua IA aprovada, ou eu poderia dizer homologada, tá, pessoal? Da perspectiva de segurança, é super, super importante. Por quê? Hoje, quando você está ali com o escudinho, que você está ali com a tua conta corporativa, utilizando o Copilot Chat, de novo, você tem ali a visão e a certeza de que seus dados estão protegidos. Existe toda uma documentação da Microsoft, todo um aparato de privacidade, né, o suporte da Microsoft com relação a isso. O que a gente não pode falar pelas outras inteligências artificiais, tá? Então a gente não consegue trazer, e até mesmo do ponto de vista do administrador, uma vez que você está com outra inteligência artificial ali no teu dia a dia sendo usada, a gente sabe que as pessoas usam, o administrador ele não tem visão do que está acontecendo, e você, mesmo que não seja, né, por maldade, ou que não seja, né, intencional, você pode estar compartilhando as suas informações corporativas para os modelos que não são aprovados, tá? Então isso traz um desafio enorme do ponto de vista de gerenciamento da inteligência artificial e principalmente para os administradores e para o time de segurança. Então por isso que eu deixo, né, eu fiz um highlight deste pedaço de segurança para trazer essa perspectiva da nossa responsabilidade, tá? Então no dia a dia corporativo, sempre use uma IA homologada. De novo, né? Todos nós somos responsáveis pela segurança da informação que a gente utiliza, tá? Todos nós temos responsabilidade sobre isso. Né? Então, de novo, mesmo que não seja intencional, mas às vezes pelo fato, não, mas eu já uso assim, a gente não sabe o que está acontecendo e você não vai ter essa visão e os administradores também não sabem o que está acontecendo com a informação da organização. Então, por isso que a gente traz, né? O Copilot Chat é a solução, né, para os desafios de governança e conformidade, tá? Então, quando a gente traz essa perspectiva de IA homologada, é super importante você estarem alinhado com, né, o time de segurança, com a, né, com a empresa, né, com as diretrizes com relação à proteção das informações. IA hoje é um ponto super importante, né? Porque a gente não quer que aconteça esse cenário aqui com vocês, né? Que você faça, e de novo, né, mesmo sem ser intencional, os dados da sua empresa, né, voando por aí sem controle, né? E de novo, novamente eu reforço, mesmo que não seja intencional, se você está utilizando uma outra IA, a gente não pode, né, dar o suporte com relação à proteção das informações, né,
para vocês. Tá bom? E, by the way, né, pessoal, essas imagens aqui foram geradas aqui pelo Copilot Chat, tá? Ali no Copilot Web a gente pede para gerar essas imagens aqui para vocês. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então, a gente trazendo a perspectiva aqui, né, com relação à assinatura do Copilot Studio. Então, eu não quero confundir vocês, eu nem quero entrar muito a fundo dentro dessa seara, porque o nosso objetivo é falar de Copilot Chat, mas como não tem como falar de Copilot Chat sem falar dos agentes, e existe uma, né, interação aqui dentro do Copilot Studio, a gente precisa trazer essa perspectiva aqui para vocês, tá? Que o uso, né? Então, quando eu tenho o meu Copilot Chat, né? Ou seja, estou com o meu Copilot gratuito e eu preciso utilizar agentes, dependendo de como esse agente é construído, eu posso ter um sistema, eu posso ter uma cobrança em cima disso. E para que a gente possa utilizar, existem aqui praticamente duas possibilidades. Ou você compra pacotes de mensagens, ou você ativa aqui o pagamento conforme o uso, ou do termo em inglês Pay as you go, tá? Então a gente não vai entrar nos detalhes com relação a essas configurações, mas a gente fica à disposição para caso vocês tenham dúvidas, né? Precisem de mais informações, procurem aí, né, os representantes ou o time da conta da Microsoft para ajudar, entre em contato conosco que a gente pode dar uma força para vocês com relação a explicar isso aqui em mais detalhes, mas neste momento o que vocês precisam saber é o seguinte: existe sim uma possibilidade de eu ter o direcionamento da minha inteligência com os agentes e eventualmente esses agentes podem gerar algum tipo de custo, tá? Então, de novo, a gente fica à disposição para trazer mais detalhes. Neste primeiro momento, só tenham essa visão de que isso aqui existe, tá bom? Então, como é que funciona? Você falou, tem pacote de 25 mil mensagens, pay as you go, mas afinal de contas, o que é uma mensagem, como é que elas funcionam, né? O que é esse sistema de mensagens? Então, pessoal, respostas fundamentadas na web, então tudo aquilo que a gente faz, conversa, chat, entre outros, né, o prompt ali tradicional, interagindo com base, né, na inteligência existente na web, que é o que a gente fala, né, web grounding, né, que é o termo em inglês, isso aqui não tem custo, tá? E mesmo sendo um agente, tá, pessoal, não tem custo, tá? Agora, eu não vou entrar no detalhe dessas duas aqui do meio, eu vou partir para essa daqui. Ou seja, eu construí um agente que tem informações do meu SharePoint, eu preciso disponibilizar ele para os meus usuários também. Isso vai me gerar custo? Isso sim. Tá? Isso vai gerar custo. Então eu vou só trazer a reflexão sobre o que não usa e o que vai usar, tá? E o que potencialmente vai ser o cenário de teste de muitos de vocês. Tá bom, pessoal? Então, só para trazer essa perspectiva. Então, uma consulta ela pode gerar até 30 mensagens dessa perspectiva de consumo que o Copilot faz. De novo, não precisam se preocupar, não, né? Isso aqui não é algo para vocês ficarem preocupados, falar, nossa, não vou usar. Não, por enquanto é super tranquilo, é só para vocês saberem que existe. E a Microsoft está com uma campanha disponibilizando 10 mil mensagens por mês até o meio do ano para que vocês possam testar e avaliar isso aqui também. Tá bom, pessoal? Então fiquem super tranquilos com relação a isso. Certo? Muito bem. Tá? Então aqui agora vamos de fato para a nossa demonstração aqui do Copilot, tá? Vamos explorar aqui junto. Convido vocês novamente a, né, abrirem aí o Copilot de vocês e fazer alguns testes aqui junto comigo. Tá bom, pessoal? Então, antes disso, só mostrar para vocês, do ponto de vista administrativo, como é que eu deixo o Copilot disponível lá dentro do Teams. Imagino que muitos de vocês passem boa parte do dia trabalhando dentro do Teams, tá? Então, aqui, eu imagino que muitos de vocês talvez não sejam administrador do ambiente, mas vai ficar essa dica que vocês podem levar para o administrador de vocês. Fala, olha, tem uma configuração lá na administração do Office 365 ou do Microsoft 365 que pode deixar o Copilot Chat já disponível para todo mundo. Então aqui a gente vai ali naquele botãozinho do Copilot, esse aqui para quem são os administradores, tá? Vou lá no botãozinho do Copilot, tem aqui o botãozinho PIN Microsoft 365 Copilot Chat, ou se tiver em português, fixar o Copilot Chat, clica nele, tá? E aí você vem para essa telinha aqui, ele abre essa telinha aqui do lado, e é só você deixar aqui configurado, PIN Copilot Chat to the Navigation Bar, ou fixar, né, o Copilot nas barras de navegação. Pode ser que alguns de vocês estejam com essa opção aqui, né, não pinar, tá? E aí é só mudar aqui para pinar, e aí você já vai ter o Copilot Chat disponível dentro do Teams
também, certo? Então vamos lá para a nossa demonstração, vamos explorar um pouquinho mais ele, tá? Então, essa parte que eu falei para vocês, o que isso quer dizer, né? Pinar ali o Copilot no Teams. Está com o botãozinho do Copilot aqui disponível para vocês, certo? Então clica nele, ele vai puxar o Copilot, né? Então, de novo, para quem é licenciado, potencialmente vai ver essa opção, Work Web. Para quem não é, considera a versão web e vai ter essa mesma interface, tá? Ah, Eric, mas eu posso fazer manualmente? Pode, tá? Você pode ir lá para dentro dos aplicativos, procurar o Copilot. Uma vez que você pega o aplicativo, ele depois aparece aqui dentro dos 3 pontinhos, tá? Aí é só digitar Copilot, ele aparece aqui, você clica, ele vem aqui para a barra direita. Depois que você clicou e colocou ele aqui, isso serve para vários outros aplicativos aqui dentro do Teams também, tá? É só clicar com o botão direito e pinar. Aqui o meu está aparecendo Unpin porque já está pinado aqui para mim. Então, individualmente, vocês também conseguem fazer isso aqui também, certo? Então tá, eu vou para a versão web aqui com vocês, né, que é onde a gente vai, né, executar um pouquinho mais aqui de prompt, tá? De novo, fiquem super à vontade para fazer aqui junto comigo também, tá, pessoal? Legal. Então, como eu falei para vocês, eu tenho alguns prompts aqui preparados, tá? Que é só para a gente ilustrar e a gente mostrar um pouquinho da parte, né, de conversa aqui, básica, simples aqui, com o Copilot Chat, tá? Então, desde um prompt bem simples, tá? Então, por exemplo, eu quero trabalhar minha parte criativa, né? Eu preciso fazer um prompt aqui para me ajudar num pitch, ou fazer um discurso aqui, né, encorajador, promover informação. Eu sou um assistente, eu quero dar alguns insights para o meu gerente sobre alguma coisa, tá? Copilot Chat é a solução. Então, esse exemplo aqui, né, eu sou CEO de uma empresa, pessoal, aqui, né, só dando um pequeno gostinho do que a gente fala de ciência de prompt, tá? Inteligência artificial, você pode definir ali o papel que ela vai exercer, ou você pode falar qual é o teu papel e pedir para ele te ajudar. O que eu quero dizer com isso? Você pode falar, Copilot, você é um especialista em tal coisa, você é um juiz, você é um advogado, você pode dar um papel para o Copilot, tá? E depois você complementa com o teu prompt. É só uma pequena, né, um pequeno insight aqui para vocês sobre construção de prompt, tá? Então aqui, né, me ajude a escrever um e-mail para incentivar colaboradores a seguirem na nova direção que a empresa está movendo. Embora a disrupção seja grande, precisa encorajar os colaboradores que estamos no caminho certo, com um plano sólido, faça um texto inspirador e até mesmo heróico. Tá? Então a gente pode ser, né, bem criativo com relação ao nosso prompt, certo? Então vamos ver o que ele traz aqui para nós, tá? Legal, tá fazendo um texto aqui relativamente robusto, né? Então, bacana, ó. Espero que essa mensagem encontre bem. Hoje escrevo para compartilhar a visão emocionante, né? Sei que a mudança pode ser desafiadora e às vezes até mesmo desconfortável. No entanto, acredito firmemente que estamos no caminho certo. Estamos num momento crucial, cada um de vocês desempenha um papel vital nessa jornada. Peço que mantenham a fé e a confiança em nossa visão, continue a trabalhar com bastante dedicação, sabendo que o esforço, né, que cada esforço conta e que juntos estamos moldando o futuro da nossa empresa. Vamos abraçar essa nova direção com entusiasmo, determinação. Obrigado pela dedicação e compromisso. Juntos somos mais fortes e capazes de alcançar grandes feitos. Com gratidão e admiração, né? Nome CEO. Legal, pessoal. Olha a robustez do texto, né? Pô, um texto super bacana, bem bonito. Daqui, pessoal, eu posso vir aqui, ó, copiar, colar e disparar o meu e-mail, ou disparar esse site. Fala, olha, toma aqui uma sugestão de texto para a gente passar para o pessoal, para a gente adotar a inteligência artificial, para a gente iniciar um novo projeto, para a gente, né, encorajar todo mundo dentro dessa nova visão. Então, tão simples quanto isso, tá, pessoal? Já poderia copiar e colar aqui, certo? Qual um outro exemplo bacana que a gente pode utilizar o Copilot? A gente pode utilizar o Copilot como um instrutor, como um auxiliar no planejamento de estudo, por exemplo, né? O Copilot ele funciona muito bem para isso, né? Para criar, me dê um roteiro de uma viagem, me dê uma sugestão de estudo para determinada coisa, né? Me auxilie com o entendimento de um texto complexo
da área de vendas. Eu não sou muito da área de vendas e preciso entender o que isso significa. Ou eu não sou da área jurídica e preciso responder um e-mail que tem ali todo um juridiquês. Me ajude a entender, traduza isso de uma forma mais fácil, tá? Então, várias possibilidades, mas eu vou mostrar um aqui que eu particularmente acho bem legal de fazer, que é um prompt aqui de iteração, tá, pessoal? Olha que bacana esse aqui. Tá? Então, agora eu estou dando a instrução para ele. Ó, você é um instrutor especialista em 365. Faça 3 perguntas sobre as soluções do M365. Qual é a instrução agora? Instrução. Para cada pergunta, aguarde a minha resposta antes de realizar a próxima. Ao final, avalie as minhas respostas. Se eu não acertei todas, informe, né, que preciso estudar mais e me dê dicas de estudo. Vamos lá, pessoal. Como é que isso aqui vai funcionar na prática, né? Então, legal. Eu pedi para ele fazer uma pergunta e esperar eu responder. Vamos ver, ó. Legal, claro, vamos começar. Primeira pergunta, qual é a principal diferença entre o Teams e o SharePoint? Teams é a ferramenta, é o hub, vou colocar aqui, é o hub de colaboração. Posso deixar assim mesmo. E o SharePoint, vou colocar até a sigla dele aqui, e o SPO é a intranet da empresa. Legal. Ótimo, você está no caminho certo, legal. Próxima pergunta, qual a função principal do OneDrive no 365? Armazenamento de arquivos pessoais. Correto, o OneDrive é principalmente usado para arquivos pessoais na nuvem, legal. Qual é a função do Power Automate? Não conheço essa solução. Legal, pessoal. Então vamos lá, eram 3 perguntinhas, sem problemas. É a ferramenta que permite automatizar processos. Né? Legal. Então vamos lá. Você acertou 2 das 3 perguntas. Para melhorar o seu conhecimento sobre o 365, recomendo estudar mais sobre Power Automate. Aqui estão algumas dicas. Microsoft Learn, já colocou o link para mim. Documentação oficial já colocou o link. Os sites aqui, né, de suporte que ele menciona aqui, já fica tudo disponível para mim aqui, tá, pessoal? Então, bem bacana. Então, veja, eu usei ele como um assistente, eu quero fazer um estudo. E, pessoal, esse aqui eu quero trazer para vocês pensarem em N possibilidades que vocês podem utilizar a inteligência artificial no dia a dia, tá? Então, esse aqui é um exemplo de interação, eu estou trazendo um cenário, eu fiz um prompt, eu quero que ele interaja junto comigo, tá? E eu posso fazer um bate-bola, falar, olha, eu tenho alguns insights aqui, espero eu colocar, avalia e vamos debatendo aqui para que eu chegue a alguma solução aqui para minha área, para o meu departamento, eu quero inovar, enfim, pessoal, tem muitas possibilidades aqui também. Certo? Muito bem, pessoal. Então, assim, agora vamos falar um pouquinho dos agentes, tá? A gente já está chegando ao final do nosso tema. Então, para a gente trazer uma perspectiva rapidamente dos agentes. Então, o que é o agente? Veja aqui que eu tenho um agente que ele se chama agente de férias. O que esse agente faz aqui para mim? Eu tenho um repositório que está lá no SharePoint com um arquivo Word, certo? Que tem todo o meu procedimento de férias. Então, eu criei um agente para direcionar o conhecimento e disponibilizei ele para os meus usuários para que eu possa perguntar aqui para ele. Então, qual é o prazo mínimo? Então, eu quero saber sobre os requisitos. Quais são os requisitos para solicitar férias? Clico aqui no cardzinho, tá? E peço aqui para ele me responder, certo? Muito bem. Poderia digitar o comando aqui, não tem problema nenhum, tá? Então, para solicitar férias na empresa fictícia, você deve cumprir os seguintes requisitos. 12 meses, não ter pendência, submeter a solicitação com pelo menos 30 dias, legal. Olha o documento aqui, pessoal, procedimento de solicitação de férias. Então, só para trazer para vocês aqui na prática, onde que esse colega está, né? Então, vamos lá, eu vou abrir o meu SharePoint, eu tenho aqui um site de demonstração teste, certo? Vou fazer bem rapidinho aqui, pessoal. É só para trazer essa perspectiva aqui para vocês. Então, eu tenho aqui meu repositório de documentos, tá? Aí eu tenho aqui uma pastinha chamada RH. E aqui eu tenho minha pastinha férias. Olha o documento aqui, procedimento de solicitação de férias. Eric, afinal de contas, o que tem nesse documento? Vou abrir aqui para vocês,
Tá? Então, procedimento de solicitação de férias da empresa fictícia, lembra que ele falou lá? Então, aqui tem todo o meu procedimento de férias. E o que é bacana? Se eu atualizar esse documento, o meu agente também vai estar atualizado, né? Porque ele está fazendo referência a esse documento. Então, toda vez que atualiza esse documento, ele já atualiza lá também, certo? Então, legal. Eric, como é que isso funciona? Achei bem legal ali como é que essa parte funciona. Então, pessoal, para quem aí é para quem é licenciado, só mostrar rapidamente para vocês, tá? Eu vou ali criar um agente. Isso aqui precisa ser feito aqui pelo agente builder, tá? A gente vai fazer ele por dentro do Teams. Meus agentes, aqui, ó, o agente de férias. Só para mostrar para vocês um pouquinho do que é a cara dele aqui, tá? Aqui eu clico na canetinha, editar. Tão simples quanto isso, são aqui a descrição, o que eu quero fazer, a instrução, isso aqui é muito importante, e aqui, qual é a minha base de conhecimento? Olha lá o documento que eu falei para vocês, férias, tá? Eu apontei a pasta de férias ali, poderia apontar o documento diretamente, tá? E aqui eu tenho, né, algumas outras opções e os meus prompts iniciais, que são aqueles cardzinhos. Então, eu poderia atualizar, mudar um pouquinho a perspectiva do meu agente, tá? E aí ele fica aqui, agente de férias. Então, tão simples quanto isso, é muito fácil, é bem intuitivo, tá, pessoal? Tem ali, né, com relação a permissionamento, vale lembrar que o agente também respeita todos os permissionamentos existentes, então se a pessoa não tiver acesso àquele documento, não adianta ela chamar o agente, porque não vai chegar lá, né, existe toda a perspectiva de proteção, privacidade, né, toda ali a governança dos dados existentes, ela vai valer para os agentes também, tá? Mas a gente não vai entrar muito dentro dessa seara, é só para mostrar para vocês o quão fácil, né, é e o impacto que isso tem, certo? Deixa eu fechar essa tab aqui. Então, pensem nessa perspectiva, pessoal. De novo, isso aqui é um agente que está ajudando qual processo de negócio? O meu processo de RH. O meu processo que muitas pessoas me perguntam como que é o procedimento de férias. Agora o agente está aí e toda vez que tiver uma atualização, vocês podem perguntar para o agente. Ah, mas eu posso entrar em contato com o RH? Pode, mas o agente está lá que já vai tirar todas as dúvidas que vocês têm, embutido ali tanto no seu Copilot Chat ou diretamente ali dentro do Teams, onde vocês potencialmente passam maior parte do tempo. Certo? Então, pessoal, para fechar com chave de ouro, para a gente, né, e aí é legal, eu preciso voltar aqui para o meu contexto do Copilot quando eu quero, né, voltar ali no meu contexto web. Só para mostrar um pouquinho da força, né, e da possibilidade, eu tenho aqui um documento super complexo, um PDF, tá, pessoal? Eu vou até abrir aqui para vocês, tá? Que é um arquivo de planta de óleo e gás, tá? Um documento super complexo, né, com um monte de informação, e eu quero pedir para o Copilot me ajudar com esse documento. Eu quero entender um pouco mais sobre isso aqui, certo? Então, eu vou aqui para o Copilot Chat, tá? Aí, lembra que eu falei para vocês os nossos botõezinhos de suporte aqui, né? Então, eu vou adicionar um arquivo, eu vou pegar esse meu arquivo aqui, tá? E vou colocar. Eu vou anexar ele aqui, certo? Então, aí o que eu falo aqui para ele? Referente ao documento em anexo, eu gostaria de saber. E aí, pessoal, eu tenho alguns prompts aqui referente a isso, tá? Então, por exemplo, ó, identifique. Olha lá, ó. Identifique os componentes, vou colocar o prompt aqui embaixo, tá? Olha lá. Identifique os componentes. Você consegue identificar todas as válvulas e bombas neste documento, de P&D? Vamos fazer aqui, tá? Claro, vamos identificar as válvulas. Olha lá, ó. As válvulas, as bombas, legal. O que mais que eu tenho aqui? Caminho do fluxo, tem um aqui que eu acho bem legal. Você pode rastrear o fluxo do cabeçalho de produção até o gasoduto de exportação? Eu gosto desse aqui. Vamos fazer esse prompt aqui, ó. Legal. E agora eu vou manter a conversa aqui com ele, tá? Não preciso zerar, não. Posso manter a conversa aqui com ele. Agora, qual? Caminho do fluxo. Você pode rastrear o caminho, né? Beleza.
Legal. Claro, vamos rastrear o caminho do fluxo do cabeçalho até o gasoduto de exportação. Então, olha lá, ele trouxe para mim todo o fluxo, ó. Cabeçalho, ó, o fluxo começa from production header, para tal, separador de baixa pressão, para a bomba de exportação, né? Então, aqui, ó, finalmente a bomba de exportação, o fluxo segue para o export gas pipeline, tá? Então, de novo, eu não sou especialista, né, no, nessa parte de óleo e gás, mas rapidamente eu poderia tentar entender e pedir ajuda para o Copilot me explicar um pouco desse fluxo aqui, tá? Então, com base em todas essas informações, o texto aqui disponível, veja que a inteligência artificial, né, o nosso Copilot consegue capturar essas informações e trazer essa perspectiva de novo, né, num documento que é relativamente bem complexo. Tá bom, pessoal? Então, fechando aqui, 10 horas, tá? Aqui a gente encerra mostrando para vocês um pouco do potencial do Copilot Chat no dia a dia, as possibilidades, o que a gente pode fazer, o que são os agentes, qual que é o propósito do agente, como é que ele funciona rapidamente, para vocês terem essa perspectiva. Então, a possibilidade de anexar documento, a possibilidade de interagir, usar ele como teu assistente. Pessoal, Copilot Chat aqui disponível para todos vocês que têm aí um Entra ID, que tem uma conta corporativa, tá? Para vocês utilizarem hoje, para começar a utilizar já, tá? Então, aqui para respeitar o nosso horário do nosso webinar, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todos vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Q&A, tá? Então, de novo, né, eu quero respeitar o horário aqui para a gente fechar, mas eu imagino que devam ter muitas perguntas aqui também. Ó, tô vendo que até o Eduardo Salvati conectou aqui comigo para ajudar na moderação, tá? Deixa eu ver as que foram aqui, as dúvidas de proteção ao Edson. O Edson já foi respondendo muita coisa aqui, o Juliano também respondendo bastante aqui, ó. Eu vou ver as dúvidas diretamente na sessão, legal, gostaríamos de agradecer a todos pelo... Legal, aqui a gente fechando. Pessoal, novamente, tá? Muito obrigado pelo tempo. De novo, né? Quinta-feira pós-carnaval. Eu só tenho a agradecer demais aqui, ó. Pelo menos agora a gente ainda tá com 500 pessoas. Eu acabei não vendo qual foi o pico, tá? Mas assim, muito, muito obrigado pela participação de todos vocês. A gente segue aqui à disposição. Se vocês tiverem mais dúvidas com relação a algum tópico, a Microsoft segue aqui à disposição para a gente poder tirar essas dúvidas, tá? Desejo a vocês uma excelente quinta-feira, né, e já estender aí já um bom final de semana para todo mundo. Obrigado mais uma vez pela presença de todos. Foi um prazer compartilhar um pouco desse conhecimento aqui de Copilot Chat e agentes com todos vocês, tá bom? Pessoal, um grande abraço a todos e a gente encerra por aqui. E até a próxima. Tem mais sessões, hein, pessoal? A gente tem mais sessões. Se tiverem interesse, gostaram, quiserem acompanhar a próxima sessão, vão ter mais sessões aí ao longo, né, dessa semana e da próxima também. Fiquem super à vontade para se conectar novamente aqui conosco. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, um grande abraço a todos. Excelente dia. Até a próxima. Obrigado.